Existe um vinho que foi durante séculos o vinho mais famoso do mundo. Um vinho que os ingleses aí eles amavam tanto que criaram uma palavra só para ele. Claret, ou como os ingleses aí pronunciavam, Claret. E hoje quase ninguém fala dele. Bordeaux esqueceu o próprio filho. E hoje eu vou te contar esta história, eu vou te mostrar que esse esquecimento talvez pode ter sido o maior erro comercial da história de Bordeaux. Então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Então, muito bem, se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. E aqui nesse canal a gente fala sobre tudo que envolve esta bebida maravilhosa, que são os vinhos. Claro, com foco muito mais nos vinhos franceses e aqui de Bordeaux também, porque é aqui que eu tô, né? Então, se você curte aí esse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like, comenta aí sempre que puder e se inscreve aqui no canal, beleza? Porque isso ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, certo? Recadinho dado, vamos começar o vídeo. Depois do meu vídeo sobre a uva que a Borgonha esqueceu, e aliás, se você não viu aí, dá uma olhada aqui, tá? Que eu vou deixar o link na descrição, tá bem legal. Hoje então a gente vai falar do vinho que Bordeaux esqueceu. Mas antes de falar de Bordeaux, vamos então falar desta palavra, Claret. Se você é anglófono, talvez vai conhecer como Claret. Os ingleses usavam ela até pouco tempo atrás para chamar qualquer vinho tinto seco de qualidade como Claret. Mas de onde é que vem esta palavra? É claro que ela vem diretamente do francês antigo, onde Claret significa claro. Esse era o Claret medieval. Não era um tinto escuro como a gente conhece hoje, era um vinho de uma cor clara, quase translúcida, essa cor aqui de cereja, bem pálida. Que uns aí vão dizer que até lembra um Pinot Noir. O Claret é basicamente um vinho que é feito de uvas tintas, onde você faz uma maceração muito curta, algumas horas. Você vai extrair cor, aromas, um pouco de tanino, mas não vai deixar o tempo suficiente para fazer um tinto completo, bem extraído, como a gente conhece hoje. Era um vinho também sempre menos alcoólico, porque né, as uvas não amadureciam tanto naquela época, então tinham menos açúcar para transformar em álcool. E o resultado é esse cara aqui, que é um cara tipo no meio do caminho. Ele não é nenhum rosé, não é nenhum tinto, é um Claret. E esse era o vinho que Bordeaux exportava para a Inglaterra durante séculos. Agora, para você entender um pouquinho dessa história aí, eu vou ter que voltar no tempo. Lá em 1152, Aliénor d'Aquitaine, ou Eleonor da Aquitânia, se separou de Luís VIII da França, o rei da França, com todos os escândalos que isso aí envolveu, tá? E ela levou toda a região da Aquitânia, que é onde fica Bordeaux, para o lado da coroa inglesa, ao se casar com Henrique II da Inglaterra. Um ultraje que jamais seria perdoado pela coroa francesa. Esse casamento mudaria tudo para Bordeaux, que entrou diretamente na órbita inglesa, e Bordeaux então virou porto oficial da coroa inglesa e território inglês por mais de 300 anos. O Claret virou o vinho oficial da Inglaterra. Não era um privilégio qualquer, tá? A Inglaterra já era uma potência comercial, a demanda era enorme e os negociantes ingleses compravam diretamente esse vinho aqui no porto de Bordeaux e o vinho cruzava aí o Canal da Mancha em questão de poucos dias. Este, inclusive, é uma das razões pelas quais os vinhos de Bordeaux são tão conhecidos no mundo inteiro até hoje. Afinal, os ingleses estavam em todo canto, conquistando o mundo e bebendo vinho de Bordeaux e, claro, levando esse vinho para onde eles iam. Entre os séculos 12 e 17, o Claret vivia o seu auge. Bordeaux exportava milhões de barris por ano para a Inglaterra e a cidade inteira girava em torno desse comércio. Tudo dependia do porto e o Claret. O Claret era o vinho do cotidiano da nobreza inglesa. Mas então o que aconteceu para ele virar esquecido? É que a partir do século XVII, a Europa começou a preferir vinhos mais concentrados, com mais cor, mais taninos e mais corpo. E aqui também tem um ponto técnico que é importante. As técnicas de vinificação evoluíram. Passou-se a fazer macerações mais longas, com mais extração de cor e de tanino, e desenvolveram-se também técnicas de filtragem e clarificação dos vinhos. Técnicas todas que fizeram com que esses vinhos tivessem mais cor, mais extração, mais álcool e que fossem também mais estáveis, né? Então as viagens e as variações de temperaturas ficavam mais seguras com eles. Esse vinho, inclusive, os ingleses passaram a chamar de New French Clarets,
que eram completamente diferentes disso daqui. Aliás, esses New French Clarets é o que hoje a gente chama do Bordeaux clássico, tá? É basicamente isso. E esse New French Claret era também um vinho mais apto a envelhecer e também a se integrar com os aromas e sabores que as barricas davam. Antes vistas apenas como objetos de transporte, as barricas passaram a ser parte da vinificação. Aliás, se você quer saber sobre barricas, o que elas fazem com vinho, eu tenho um vídeo aqui sobre isso no canal. Dá uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição, que tá bem legal. E assim, então, pouco a pouco, esse novo Claret foi ganhando as taças inglesas e o Claret original foi ficando para trás. Era vinho para beber cedo e que não envelhecia bem. E no mundo que começava a apreciar e valorizar esse envelhecimento que acontecia, e que aprendia a entender os aromas aí mais profundos com esse Claret, esse aqui perdeu totalmente o protagonismo. O vinho que havia sido o rei do comércio mundial por séculos viraria então uma curiosidade regional. Só que o Claret não desapareceu. Ele tem aqui em Bordeaux ainda e tem até uma denominação própria. Quase ninguém fala e quase ninguém produz também. Só que está mudando. O mercado que está reconhecendo que o Claret não é só um vinho agradável, fácil, fresco e delicioso. Ele pode ser uma resposta comercial muito bem adaptada aos novos gostos. O mundo tem buscado vinhos mais leves, com menos álcool, com mais frescor, mais versáteis para a mesa. Essa é a descrição de um Claret. Ele é o vinho que o mundo está pedindo hoje, sem saber que ele já existe há 800 anos. Esses dias eu estava tendo uma degustação de vinhos aqui de Bordeaux, e era sobre Claret, e a apresentadora estava falando como esses vinhos eles são modernos. E eu quase ri, porque é claro que ela quis dizer em relação à questão do gosto de hoje, né? Mas é impressionante a gente ter um produto que existe há tanto tempo sendo apresentado como algo novo. Estudem história, tá, pessoal? Sempre. Ela sempre se repete. Bordeaux construiu uma das maiores reputações do vinho no mundo. E o Claret foi o começo de tudo isso daqui. Foi ele que colocou o Bordeaux no mapa. Foi ele que criou o gosto inglês por vinho. Foi ele que gerou a riqueza que financiou todos os grandes chateaus aqui de Bordeaux. O Claret, ele não deveria ser o vinho que Bordeaux esqueceu, porque ele é o vinho que fez Bordeaux. Eu justamente quis fazer esse vídeo aqui, porque depois eu tinha me dado conta que eu não tinha ainda falado sobre os Clarets, embora eu sempre os beba. E aí, principalmente agora, quando a gente está aqui no verão. Ele realmente não é um branco, mas também não é um tinto. Tem um pouco das características dos dois, mas é fresco, é delicioso, fácil, tem um pouco mais de estrutura, então pode acompanhar super bem algum prato até um pouco mais assim complexo. E ele pode ir bem até com sobremesa. É impressionante a versatilidade desse vinho. Vamos degustar um vinho comigo então? Bora nessa! Muito bem! Bom, desses dois caras aqui, eu vou degustar esse cara aqui. Mas antes de abrir esse, eu quero falar sobre esse, porque honestamente, esse aqui eu já conheço, tá? Por isso que eu não vou degustar ele. Mas honestamente, eu acho que Chateau Penin talvez seja o melhor Claret disponível hoje no mercado. Ele é uma delícia esse vinho aqui, e todo mundo que eu sirvo quase tem vontade de beber a garrafa inteira sozinho. Inclusive o Chateau Penin é um cara que tá ali na região de Entre-deux-Mers, faz vinhos super legais. Vende no Brasil, tá? Fui fazer uma visita com ele lá, uma entrevista, tem até vídeo aqui no canal, tem pouca vista, fiz lá com o Etienne, que é um dos irmãos proprietários, e ele me fez lá uma degustação, pô, foi super legal. E eu já conhecia o Claret, e foi por causa desse vinho que eu quis conhecê-los, porque eu tinha bebido isso numa degustação. A princípio eu tinha achado que era um Pinot Noir, assim, só que ele tava tão cheiroso, tão bem feito, tava sendo as cegas, tá? E aí eu falei, cara, mas que vinho gostoso, que vinho frutado, pô, que vinho fácil. Até em algum momento cheguei a pensar que era um Beaujolais, mas não tinha exatamente a mesma característica. E aí quando eu fui ver, era esse Claret. Eu falei, porra, cara, isso é muito bom. E aí eu fiz contato lá com eles, enfim, quis fazer o branco deles, que é uma delícia. O próprio Bordeaux clássico deles, tá, também é bem legal. Só que esse vinho aqui eu considero realmente hoje o melhor Claret de Bordeaux. Não tem tantas opções, tá? Essa aqui é a verdade. E esse cara, ele vende no Brasil. Ele vende no Brasil, ele é importado pela Zahil. Só que o Claret não vai. E sabe o que ele me disse? Não vai porque o importador falou que eles não conseguem vender esse vinho no Brasil. E ele ainda tinha me dito, pô, não, mas aqui eu acho que isso aqui seria tão adaptado pro Brasil. Deu, porra, mas sem dúvida nenhuma, isso daqui seria extremamente adaptado pro Brasil. Fica aí então o recado, Zahil, importe, que eu acho que isso aqui
Tem tudo para ser um sucesso no Brasil, tá? Eu até ia fazer a degustação com ele, mas ontem estava lá no meu cavista e eu vi que tem um outro produtor que agora está fazendo também. E é um cara que fica lá em Canon, Fronsac. Aliás, sobre essas coisas de denominação de origem, acabou de sair 2 vídeos onde eu falo sobre quais as denominações de origem que são mais qualitativas, enfim, e aquelas que têm os melhores custo-benefício. Inclusive, eu boto Fronsac como um alto custo-benefício, uma região aí de produtores bem legais, interessantes, baseado em Merlot, e que fazem vinhos clássicos de Bordeaux, mas muito bem feitos e com preços super acessíveis. E esse produtor aqui, que se chama Ponty, Vignobles Ponty. Já bebi aí alguns vinhos deles que eu sempre achei bacana. Eu achei lá este Clairé também que eles estão fazendo. É um pouquinho mais caro do que esse, mas ambos aí ficam na faixa de 10 euros na média. E esse é um vinho assim, eles fazem um tipo de vinificação que é bastante natural, tá? Tô curioso, quero ver qual é que é desse daqui também. E ele tem também uma outra coisa que é interessante. Olhando lá no site deles, ele é feito majoritariamente com Merlot, só que tem 10% de Colombar, que é uma uva branca. E eles dizem que eles colocaram essa uva branca aqui para dar uma aparada nas arestas, para deixar ainda mais brilhante. Vamos ver, e tá dito aqui que é para ser um vinho de partilha, fácil, para você aproveitar bons momentos com as pessoas que você gosta, para acompanhar qualquer tipo de entrada, qualquer tipo de comida mais simples, churrasco. Isso eu deixo bem claro aqui, para você aproveitar nos seus momentos de partilha. É exatamente o que deve acontecer quando a gente está bebendo vinho, certo? Então, vamos lá. Vou experimentar ele aqui com vocês. O ideal, tá, gente, é sempre servir ele um pouco mais fresco. Esse aqui ele tá um pouquinho mais fresco. Não necessariamente na mesma temperatura de um branco, talvez um pouquinho mais elevada a temperatura. 10, 12 graus máximo. Pode ser servido com a mesma temperatura de um branco, tá? Mas eu acho que seria mais interessante um pouquinho mais elevado, porque ele tem um pouquinho mais estrutura, corpo. Então, para sentir aqui os aromas, acho que seria mais interessante. Esse aqui é um 2025, ou seja, é isso mesmo. É um vinho para beber jovem, né? Para você ficar guardando aí na sua adega. Já tá cheiroso. Ó, gente, difícil não gostar desse produtor. Um cara que faz vinho bem legal. Então, ó, vamos lá. Ó como ele é clairé, né? Ó como ele é clarinho. Parece um suco, né, gente? Parece um suco de uva, de morango. Mas ele tem uma cor bem bonita, né? Uma cor bem translúcida, assim. Lembra um pouco, obviamente, Beaujolais, quando não é tão extraído. Lembra também Pinot Noir. Vamos ver o cara no nariz aqui? Que cheiro maravilhoso. Morango silvestre. Cereja também, uma cereja mais acidulada. Tem quase um lado meio de... Sabe assim, chiclete? Só que não é artificial, é um toque assim. Mais meio de chiclete de morango, sabe? Pirulito de morango. Muito interessante. É até como diz aqui mesmo, é éclatant. Ele é brilhante, ele pega e... ele é expressivo, tá? Fruta, pura, simples. Juro por Deus, já me fez salivar. Que delícia. Vamos provar? Mas com um nariz desse, né? Vai ser ruim, isso é impossível. Meu Deus. Gente, isso aqui não é um vinho complexo, tá? Isso aqui não é um vinho pra você ficar pensando nele. Isso aqui não é um vinho pra você ficar tentando entender o que ele quer dizer. O que ele tá te dizendo é assim: beba. Seja feliz. Delicioso. Muito bom. Aquilo que é um clairé, a gente sente que ele é um vinho fácil, feito para ter bem pouco tanino, então em décimo muito fácil. Isso aqui 13 graus de álcool, tá? Geralmente clairé acho que tem até um pouco menos, tá? 12,5 em geral, eu tirei esse aqui do penal. Ah, bom, mas ambos são 2025, tá? 2025 criou bastante concentração, o Chateaubriand aqui também é 13. Normalmente eles são aí 12, 12,5. 2025, ambos são 2025, então é um ano um pouco mais rico. Só que você nem sente, tá? Você nem sente. Parece... inclusive esse tipo de vinho aqui, tem duas expressões que os franceses gostam de usar, que é gouléant, que é bem assim, guloso, um vinho que dá vontade de beber, e désaltérant. Désaltérant seria mata-sede, que, pô, é um produtor que eu gosto bastante mesmo. Tô super feliz que eles fazem agora esse clairé também. Vou comprar mais, tinha comprado esse aqui, comprei uma caixa desse nova para eu passar o verão, mas obviamente não vai ser suficiente, eu vou ter que comprar mais. Vou comprar esse aqui também, muito gostoso. Aquilo que eu quero de um clairé. Deixa eu dar mais um gole aqui. Bom, gente, assim, ó, eu acho que
Saber sobre Clairette é saber sobre a história de Bordeaux. Tudo aquilo que é a reputação de Bordeaux hoje se deve a esse vinho, Clairette. Eu fico feliz que muito mais gente está hoje voltando a fazer, que isso está sendo colocado em voga. Aliás, Bordeaux tem feito bastante comunicação sobre o Clairette, porque hoje o Bordeaux clássico, infelizmente, é um vinho que representa um pouco um estilo de vinho que tem um pouco de problemas para se vender, porque as pessoas querem vinho mais simples, mais agradável, mais fresco, e o Bordeaux clássico ele não representa isso. Embora eu até acho que isso esteja já mudando um pouco, né? Não dá para também dizer que Bordeaux errou comercialmente, eu acho que Bordeaux também inventou esse estilo novo de vinho e as pessoas gostavam, mas é fato que hoje o Bordeaux Clairette pode ser uma resposta para uma série de produtores hoje que enfrenta muita dificuldade de vender esse Bordeaux que todo mundo copiou no mundo inteiro, né? Esse também é um problema de Bordeaux. Bordeaux foi muito copiada. Então, em geral, a pessoa vem aqui para Bordeaux, ela bebe o Bordeaux clássico e ela diz, bom, não sei se é também tão diferente assim daquilo que eu já conheço, porque pouco importa o lugar, sempre vai ter alguém fazendo um blend de Bordeaux. Então, foi um gosto também que foi cansando um pouco o palato das pessoas, né? E esse aqui é um vinho super moderno e é um savoir-faire, né? É um know-how de Bordeaux. É um jeito de fazer que é realmente específico daqui e é protegido pela sua denominação de origem. Convido vocês, assim, quem tá em Bordeaux, enfim, a experimentarem Clairette, entenderem esse vinho, entenderem o peso histórico dele. E eu espero que isso chegue mais no Brasil, porque eu acho que é o vinho que seria apreciado no Brasil enquanto tinto, né? Meu Deus, você pensar isso daqui, sei lá, com as nossas comidas que a gente tem lá na beira do mar, tal. Não só isso também, mas mesmo com o churrasco, aquele vinho para você fazer uma entrada, cara, é simplesmente perfeito. Eu espero honestamente que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa degustação, tenham aprendido também sobre o Clairette um pouco mais. Por favor, deixa aí o seu like se você gostou. Não se esquece também de se inscrever, que eu preciso de mais, ok? Para continuar produzindo conteúdo por aqui. Se inscreve aí também na minha newsletter lá no Substack, que tem bastante coisa que eu mando por lá toda semana. Conteúdo que não necessariamente é adaptado para fazer aqui no YouTube. Beleza? Até o próximo vídeo e... Santé!